série chamada Síntese da Fé, que tem como base, né, como livro de apoio, uma coletânea de textos que o Opus Dei colocou no seu site. Entra lá, acho que tem um link aí embaixo na descrição do vídeo. E são 36 temas sobre a síntese, né, da nossa fé, sobre o que nós devemos acreditar enquanto cristãos, enquanto católicos. E no 12º tema hoje nós iremos falar sobre a encarnação do Filho de Deus. Ou seja, Jesus que se fez carne, né? Jesus esteve no meio de nós. E para isso, como todas as outras vezes, a gente pede a intercessão do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, né? Que ele conceda a graça de ainda mais amar a Deus, compreender a sua fé, entender o mínimo dos seus mistérios e que nós possamos transformar isso no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazer que eu saiba também converter todos os momentos e todas as circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E falar sobre a encarnação do Filho de Deus, né? Falar sobre a encarnação de Jesus é justamente compreender o que logo no início do texto, que foi escrito por Antônio Ducay, ele vai chamar de cristologia, ou doutrina cristológica, né? Que nada mais é do que uma reflexão sobre quem é Jesus e sobre o que ele veio fazer no mundo. Né? Logia é estudo, Cristo é Cristo. Então é o estudo de Cristo. E quando a gente vai estudar Jesus Cristo, duas são as perguntas fundamentais aqui. Primeiro, quem é ele? E segundo, o que ele veio fazer no meio de nós. E olhar para Jesus é ter como ponto central, como um ponto aí de início, os próprios evangelhos, né? O próprio Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, né? As cartas de São Paulo, as cartas de João, né? E os outros textos ali do Novo Testamento formam um testemunho, uma narrativa de quem é, não de quem foi, né? Mas de quem é o Filho de Deus. E precisamos ter por base, né? Precisamos ter aí por alerta, né? Que Jesus não pode ser visto apenas como um homem. E esse é um princípio que a gente tem que ter aqui por pressuposto. Que Jesus não pode ser visto apenas como um homem, mas sim como alguém que era completamente homem e completamente Deus. E se Jesus era completamente homem e completamente Deus, começa a surgir um problema. Qual o primeiro grande problema que surge? Esse daqui, ó. Pode-se dizer então que Jesus é Deus? Se Jesus é completamente homem e completamente Deus, automaticamente a pergunta vem, tá, então ele é Deus. Mas em que sentido ele é Deus? E aí você pode falar, mas Mateus, peraí, se Jesus é Deus, significa então que tem dois deuses, o Deus Pai e o Deus Filho? E isso seria um absurdo, pois eles, como todos os judeus, também estavam convencidos de que não pode haver mais de um Deus. Então, qual é o relacionamento de Jesus
com o Deus de Israel. E aí nós precisamos entender, e por isso que isso é um pressuposto, né? É uma partida aqui pra gente. Nós vamos entender que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Que Jesus é Deus e Deus está em Jesus. Veja o que fala a primeira carta de Coríntios, né? Para nós, há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas, para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. E aí nós precisamos entender, quando São Paulo usa a expressão, né, um só Deus, um só Senhor, Senhor aqui é o mesmo que Deus, né, tem a mesma majestade de Deus, né? Ou seja, um só Deus, um só, o que coloca Deus Pai e Cristo no mesmo nível na prática, já que no Antigo Testamento Senhor era o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. Diz o Catecismo da Igreja, ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o seu princípio que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai também são devidos a seu Filho Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. E aí, ao longo da história do cristianismo, principalmente do cristianismo primitivo, ou seja, no cristianismo dos primeiros séculos, muitas heresias vão surgir, o arianismo, o nestorianismo, vão surgir. Por quê? Porque eles vão olhar para Cristo, vão fazer essas mesmas perguntas, ou seja, Jesus é Deus, da onde ele veio, qual o seu sentido, mas espera aí, há dois deuses, ele é plenamente homem, ele é plenamente divino, e a sua mãe, Maria, é virgem, não é virgem? Como foi concebido, como se encarnou o verbo de Deus aqui, porque é disso que a gente está falando, né? Falar da encarnação é falar de como Jesus veio à Terra, como ele se transformou em carne. Então, nos primeiros séculos da Igreja, as heresias, e aí que vai surgir toda a patrística, né, todos os padres apologetas, para justamente fazer a defesa da fé. Esses livrinhos verdes que eu tenho aqui, que eu tenho poucos, né? Mas a coleção inteira são quase 50 volumes. Muitos deles estão ali narrando essa igreja primitiva e estão refletindo e discutindo com a ajuda da racionalidade, com a ajuda da filosofia e, claro, se debruçando sobre as Sagradas Escrituras para compreender esses grandes dilemas, e um deles é a própria encarnação. E o interessante é perceber que conforme esses apóstolos, né, esses discípulos iam levando a boa nova, iam anunciando o querigma, né, iam anunciando a vida de Cristo, a mensagem de Cristo, essa mensagem ia se relacionando com outras culturas, com outras realidades, entre elas a própria cultura grega, que tinha milhares de deuses. E aí novas dúvidas vão surgindo quando se entra em contato com essas culturas politeístas, por exemplo. Não é à toa que o arianismo vem daí. Qual que é a grande discussão ali do arianismo? Jesus era como o segundo Deus, menos que o Pai e capaz de mudar e encarnar-se, diferentemente do Pai, que seria imutável. O que o arianismo acreditava? O arianismo começou a afirmar então que beleza, que Jesus era um segundo Deus, ou seja, estava abaixo do Deus Pai, que é imutável. Jesus já se muda, né? Jesus é mudável, é maleável. Ário defendia isso. E aí a igreja se reúne no Concílio de Nicéia, lá no século IV, para justamente dizer o seguinte: não, Jesus não pode estar abaixo do Pai, Jesus está junto do Pai. Jesus aqui é o Pai, e o Pai é Jesus. Não é à toa que nós professamos até hoje. Quem é Jesus? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, na mesma substância do Pai. Por isso que
o Pai e o Filho possuem a mesma dignidade e estão no mesmo nível, como o Espírito Santo está no mesmo nível do Filho e no mesmo nível do Pai. E onde está o Filho está o Pai, onde está o Pai está o Filho, e com o Pai e o Filho está o Espírito Santo. E muitas vezes a gente já flerta na nossa imaginação com o arianismo, né? Assim como o Ário falou, então Jesus está um pouco abaixo de Deus, muitas vezes a gente olha para a Santíssima Trindade e compreende dessa maneira também, né? Como que se Jesus fosse um pouco menos do que o Pai Todo-Poderoso, mas não, Jesus também é Pai Todo-Poderoso, né? Jesus também estava na criação. E aí, um tempo depois do arianismo, que foi combatido pelo concílio de Nicéia no século IV, e construiu-se essa imagem então de que que Jesus é plenamente Deus, um século depois, um outro problema surge. Jesus é Deus, e se Jesus é Deus, como ele pode ser homem ao mesmo tempo? Né? Ele é Deus, mas ele é homem. Se ele é... Sabe a história, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço? É mais ou menos essa discussão aqui, vamos dizer assim. Olhando de maneira bem simplista, talvez seja essa a discussão. Como que ele pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo? E aí diz o autor aqui, a experiência nos diz que um homem é um indivíduo e Deus também é um ser distinto e individual. Como então podem ser uma só realidade? Né? Porque uma coisa é Deus, outra é realidade humana, certo? São coisas diferentes. Quando pensamos em Cristo, não se trataria antes de dois seres diferentes, embora profundamente unidos de alguma forma? Nesse sentido, foi a proposta do patriarca de Constantinopla, Nestório, que vai criar uma heresia que é o nestorianismo. Para ele, Deus e o homem Jesus formam uma unidade porque sempre agem em perfeita conjunção. Da mesma forma que um cavalo galopando e o cavaleiro que o conduz agem em conjunto, ele se molda, embora na realidade sejam dois seres diferentes que compõem uma única figura. A partir dessa abordagem, Nestório concluiu então que Jesus nasceu, viveu na Palestina, morreu na cruz, mas não se poderia dizer o mesmo de Deus, porque Deus não era Jesus. O Verbo eterno é imutável e não pode nascer como ser humano. Por esta razão, não se pode dizer que Maria seja a mãe de Deus, mas somente a mãe do homem Jesus. E aí que está o problema do nestorianismo também. Além de olhar para Cristo, não como o próprio Deus, mas como uma figura atrelada a Deus, que se fez presente no corpo humano, Maria não seria Theotokos, no grego, ou seja, a mãe de Deus, mas Maria seria mãe só de Jesus. E o que a igreja afirma? A igreja afirma que não, que Maria não é só a mãe de Jesus, mas é a própria mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Percebe? E aí o que veio? Veio o concílio de Éfaso, lá no século V, para resolver esse problema. E esse concílio sustentou o quê? Esse concílio, e sempre que a gente fala de concílio, entenda como uma reunião da igreja, tá? Esse concílio sustentou que a segunda pessoa da Trindade, ou seja, a palavra de Deus, se fez carne, isto é, havia feito sua uma natureza humana, como se a integrasse em si mesmo. Com o nome de Jesus, nos referimos ao Verbo, uma vez que ele assumiu a natureza humana como sua que se fez homem. Ou seja, quando Deus se faz homem, isso tem um nome, que é a união hipostática. Por quê? Porque a união do humano e do divino, na hipótese do verbo, no sentido de
de que eles estão juntos, qual a crença que a gente tira daí? Que Jesus era plenamente Deus. Houve, então, continua o texto, pessoas que entenderam mal essa doutrina e pensaram que, então, o elemento humano em Cristo, absorvido como estava na pessoa divina, se dissolvia nela. O que isso quer dizer? O aspecto humano de Jesus perdia toda a sua consistência, porque então eu vou olhar Jesus não como uma figura humana, mas como uma figura divina. E este é um problema para a igreja também. Porque deve-se olhar para Cristo como alguém que foi plenamente humano, que teve necessidades humanas, que pensou humanamente, mas que era Deus. Percebe o problema? Se eu olho Jesus apenas como humano, eu estou errando. Se eu olho Jesus apenas como divino, eu também estou errando. Por quê? Porque a união hipostática, ou seja, o divino e o humano, essa união dos dois é uma só. Não é à toa que 20 anos depois, um outro concílio, uma outra reunião, agora realizada lá em Calcedônia, vai afirmar o seguinte: Jesus é uma única pessoa, mas existe de modo duplo, como Deus eternamente e como homem no tempo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, perfeito Deus e homem completo e íntegro. E ter essa certeza, para nós, é uma forma de professar a nossa fé. Por quê? Porque ter uma certeza que Deus é plenamente humano e plenamente divino nos dá a condição de ler os evangelhos e compreender ali que Jesus teve todos os desejos humanos, né? Que Jesus teve toda a realidade humana, menos o pecado. E que ele foi ser humano. Ou seja, eu vou usar um exemplo bem tonto aqui, mas Jesus teve dor de barriga, Jesus teve dor de cabeça, Jesus sofreu, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Só que sendo completamente humano, ele também era completamente Deus. Por quê? Porque a encarnação de Jesus é obra da Santíssima Trindade. O Pai envia seu Filho ao mundo. Isto é, o Filho entra no tempo, né? O Filho assume a substância humana. E ele entra no mundo, né? Ele assume a condição humana dentro de um processo de ação do Espírito Santo, que suscita no seio virginal de Maria a sua concepção e o seu consentimento. Vejam, os três estão na encarnação de Jesus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus envia seu Filho muito amado, palavra de Deus que se faz carne, pela ação do Espírito Santo, aonde? Pela condição do seio virginal de Maria. Por isso que Maria é tão importante para o catolicismo. Porque nós não podemos desconsiderar a mãe de Jesus. Não existe um filho que se sinta feliz com aqueles que desconsideram sua mãe. Né? Eu pego os meus amigos, se os meus amigos não gostassem da minha mãe, se os meus amigos falassem mal da minha mãe, se os meus amigos não se relacionassem com minha mãe, seriam meus amigos. Percebe? E aí olhar para Jesus é compreender toda a sua humanidade, porque se fosse ao contrário, ele seria uma aberração. Percebeu isso? Jesus teve que aprender a falar, Jesus teve que aprender a escrever, a ler, né? Jesus teve que aprender sobre o Antigo Testamento. Jesus aprendeu a andar, né? Jesus, sei lá, ficou doente. Jesus aprontou, né? Maria deve ter ficado brava com Jesus, sei lá. Vejam, mas por que eu estou falando isso? Porque do contrário, imagine se eu tivesse um bebê que já falasse, ou um bebê que já conseguisse citar passagens do Antigo Testamento de cabeça. Ia ser assustador.
Ao se encarnar, Cristo não quis transgredir as leis da natureza e por isso também teve que aprender muitas coisas como cada homem. Aprendeu a falar, a ler, a trabalhar, a conhecer pouco a pouco os elementos necessários para a vida prática. E deve ter aprendido muitas coisas em religiosidade com sua primeira catequese, que foi José e Maria. Do contrário, meu Deus do céu, ia ser assustador. Olha o que fala o compêndio do Catecismo da Igreja Católica quando ele olha para esse Jesus que aprendeu sendo a própria sabedoria, né? O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana. Com a sua inteligência humana, Jesus aprendeu muitas coisas através da experiência. Mas também, como homem, o Filho de Deus tinha um conhecimento íntimo e imediato de Deus seu Pai. Penetrava igualmente os pensamentos secretos dos homens e conhecia plenamente os desígnios eternos que ele viera a revelar. Então era alguém que aprendia, mas tinha uma sensibilidade, né? Tinha um olhar diferente, tinha um conhecimento diferente. Né? Me veio agora aqui uma explicação. Veja, o mesmo Cristo que tinha fome, que tinha sede, que ia ao banheiro, tá? Sendo bem simplista aqui, era o mesmo que realizava o milagre. Era o mesmo que atingia o fundo da alma. Era o mesmo que olhava além do que todo mundo olhava. Era o mesmo que andava sobre as águas, o mesmo. Por quê? Porque Jesus tinha, ao mesmo tempo, toda essa parte divina, vamos colocar assim, mas ele também tinha verdadeiramente humana a sua liberdade. Certo? Ele era completamente livre. E livre, inclusive, para não realizar os desejos do Pai. Só que como bom obediente que ele foi então até a morte de cruz. Ele era livre em primeiro lugar porque não estava subordinado a essa desordem interior que procede em nós do pecado original e que nos leva a ceder facilmente às três grandes concupiscências, né, do mundo, dos olhos e da carne. Pelo contrário, ele era livre plenamente porque ele era sem pecado. Né? Não tinha nada que o prendia. E como que manifestava essa liberdade? O texto diz, de várias maneiras. Né? Ele não se deixou condicionar pelas pessoas, ele não deixou se condicionar pelas circunstâncias, comia com os pecadores. E até escolheu alguns discípulos que, se fosse pensar na época, nem próximo de Jesus deveriam estar, com o próprio evangelista Mateus. Né? Não seguiu leis entendidas como inúteis, não se deixou se condicionar pelas estruturas de poder, não teve problema em dar a sua vida voluntariamente por nós, que é o maior exemplo de liberdade que ele teve. E vejam, o que nós percebemos ali? Nós percebemos um Cristo livre, sem amarra, sem teto de vidro. Né? No sentido, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, o único talvez que pudesse atirar a pedra ali seria Cristo, porque ele era sem pecado. E ele era sem pecado porque ele foi pensado, gestado, feito sem pecado no seio virginal de sua mãe Maria, que já foi concebida pelo próprio pensamento da igreja. E aí nós estamos lá no século XIX, no dogma da Imaculada Conceição, que Pio IX proclama, dizendo, olha, Maria foi gestada já sem pecado, para que o seu filho Jesus, o Filho de Deus, pudesse vir através do seio virginal de Maria e ali também não fosse sofrida a marca do pecado original. Certo? Um exemplo disso, pega o Evangelho de Lucas, né? Como que Lucas narra o anjo? O anjo vira para Maria e fala, cheia de graça. Antes que o Verbo se encarnasse, Maria já era, por sua correspondência aos dons divinos, cheia de graça. Por uma graça e favor singular de Deus onipotente, ou seja, que pode tudo, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo,
Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. E permaneceu virgem depois do nascimento. E continuou virgem depois do nascimento. Esta fé da igreja se reflete na antiga fórmula: virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Desde o início, diz o catecismo, a igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, sem sêmen. E continuou virgem ao dar à luz, porque Jesus, ao nascer, consagrou a sua virgindade. E ela permanece virgem também, pois após o nascimento de Jesus. Não é assim, então, que a igreja entende que Maria foi assunta ao céu. Como ela foi preservada de toda a mancha da culpa original, de todo o pecado original, ela termina o seu curso da vida e ela é elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. Ou seja, Maria não passa pela morte. Maria resgatada, Maria assunta-se ao céu, de corpo e alma. E quem é Maria aqui? Maria é o exemplo da igreja. Maria, sendo a mãe do Redentor, é o exemplo da igreja. O grande modelo que a igreja pode ter. Não é à toa que ela é saudada como membro eminente e inteiramente singular da igreja. Seu tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade. Inclusive, constitui a figura da igreja. Paulo VI, no ano de 64, solenemente nomeou Maria mãe da igreja para sublinhar explicitamente o papel materno que Nossa Senhora exerce sobre o povo cristão. Ou seja, Maria é aquela que intercede junto a seu filho, como intercedeu nas bodas de Caná. Não há como, eu respeitar o filho, eu acreditar no filho e ao mesmo tempo não respeitar, não acreditar, não ter carinho pela mãe. Não há filho que possa se agradar em ser amado e ter a mãe odiada. Que a gente possa entender que todo o mistério da encarnação passa pelo pressuposto de nós também acreditarmos naquela que acreditou por primeiro, naquela que disse seu sim, o faça-se em mim segundo a vossa palavra, porque faça em mim, sou escrava do Senhor. Não é à toa quando ela chega para sua prima Isabel, Santa Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Porque é a perfeição, é a criatura perfeita que Deus escolheu para que seu filho pudesse encarnar no seio da terra. Que a gente possa ter essa verdade de fé, que a gente possa pedir para que Deus aumente a nossa fé com relação à encarnação, à crença e à fé em sua mãe, na intercessão de sua mãe, que a gente possa sempre estar aberto ao estudo, à leitura e aquilo que Santo Agostinho falava, compreender para crer, crer para compreender. Que Deus conceda essa graça, que São José Maria Escrivá interceda para que a gente possa compreender ainda mais os mistérios e desígnios de Deus na nossa vida. Estamos tendo